Beleza, então, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de Geografia Física. Vamos continuar hoje da sequência as nossas aulas de climatologia. São 4 aulas, a gente já teve 2, vamos continuar hoje. Vamos ver então onde a gente consegue ir. A ideia hoje é a gente falar de um pouquinho de clima de Brasil, um pouco de clima de mundial. Para a próxima aula, a gente poder falar de mudanças climáticas e de caracterização específica do clima brasileiro, beleza? Então, vamos lá para a apresentação. Deixa eu ativar minha canetinha. Ponteiro. Aqui. Beleza. Então, só relembrando um pouquinho o que a gente já viu para a gente poder dar sequência hoje, beleza? Se vocês não estiverem me ouvindo bem, vocês me avisam, me dão um toque e a gente vai ajustando aqui, tá bom? Então, vamos lá. Dando sequência aí, então, ao nosso tema climatologia. A gente falou lá na primeira aula da diferença entre clima e tempo, né? Lembra a música? Você sabe a diferença entre o clima e o tempo, não é isso? Eu estava pensando hoje que um jeito fácil da gente lembrar a diferença entre clima e tempo é a gente pensar que a diferença entre clima e tempo é como ser e estar, sabe? Você é uma pessoa positiva, você é uma pessoa feliz na a maior parte do tempo, você é uma pessoa para cima, uma pessoa agradável. Só que tem dias que você tá de mau humor, tem dias que você tá triste, tem dias que você tá disperso, distraído. O clima é o ser e o tempo é o estar, né? O clima é uma característica geral e o tempo é ali no dia a dia, tá bom? Essa é a diferença entre clima e tempo. Climatologia, estudada pela geografia, meteorologia, que estuda tempo, estudada pela física, pela meteorologia, mas mais ligada à física. Então, a gente falou aí das diferentes camadas da atmosfera, a gente caracterizou um pouco elas, e a gente falou lá que a diferença de temperatura nas diferentes camadas da atmosfera. Além da composição química das camadas, a principal diferença entre elas é essa diferença de temperatura. O que importa para a gente? A troposfera, né, aqui mais perto do solo, que é essa camada que a gente vive, essa camada instável, né, cheia de vento o tempo todo, é uma camada bem turbulenta, bem instável. Essa camada que importa é aqui onde tem as nuvens, inclusive, olha ali na imagem, né, tem uma nuvem, uma cumulonimbus. Cumulonimbus é essas nuvens que elas crescem muito até chegar lá no topo da troposfera e elas não têm mais para onde subir, porque muda a diferença de camada, elas não conseguem mais se formar ali para cima e elas se espalham lá em cima, são essas nuvens de tempestade, as cumulonimbus, as nuvens que crescem muito. Então, as nuvens só tem a troposfera, só tem nuvem na troposfera, então, esses fenômenos relacionados à chuva, né, neve, precipitação no geral, eles acontecem nessa camada, é essa camada que importa para a gente estudar o clima da Terra, beleza? A gente falou lá das diferenças de temperatura, pluviosidade, como esses são elementos que servem para a gente medir tempo, mas medindo a sucessão dos tempos, a gente consegue identificar características climáticas em determinadas regiões, né? A gente viu lá os climogramas são esses gráficos que mostram para a gente pluviosidade e temperatura ao longo do ano, né? Se a gente tem uma linha de temperatura que sobe muito e desce muito, mais de 10 graus aí de diferença entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto, a gente fala que é um lugar que tem grande amplitude térmica, ou seja, a temperatura do ar muda muito da época mais fria para a época mais alta. Uma amplitude térmica alta, essa curva é mais acentuada, tá? Seja para cima ou para baixo. Deixa eu colocar o celular aqui no silencioso, porque tem gente mexendo o saco aqui, eu não quero conversar com ela. Não vocês, claro, nunca, mas sempre tem no WhatsApp alguém que a gente não quer conversar, né? Bom, vamos lá. Então, a gente viu os climogramas, eles servem para a gente, olhando, só de olhar para um climograma, a gente consegue saber se a região está no hemisfério norte ou no hemisfério sul, porque se ela é mais acentuada, as temperaturas mais altas são no meio do ano, quer dizer que o verão é no meio do ano, o verão no meio do ano acontece no hemisfério norte. Inverno no meio do ano acontece no hemisfério sul, agora junho, a gente está no inverno aqui, de casaquinho, todo mundo no friozinho, né?
Por um lado, é até bom a gente estar em quarentena, porque a gente não precisa sair na rua nesse frio, né? Isso para quem pode ficar em casa, claro. Então, os climogramas são bem importantes para a gente saber se um lugar ele é mais seco ou mais úmido, né? Se chove muito ou chove pouco, por exemplo, aqui, Manaus, a gente vê lá que chega a 300, quase 300 milímetros de chuva em um único mês, né? Enquanto que Dubai, o máximo que chega não é nem 40 milímetros de chuva, né? No mês mais chuvoso. Então, pelo climograma, a gente consegue ver também se é um tempo, se é um lugar mais chuvoso ou menos chuvoso, mais seco ou mais úmido, mais quente ou mais frio. Quais são os meses mais chuvosos? Por exemplo, se o inverno é quente, se o inverno é chuvoso ou seco. Aqui, por exemplo, a gente tem um inverno seco, enquanto em outros países a gente tem inverno úmido e assim por diante, beleza? Só para relembrar aí. A gente falou de fatores de clima, como a latitude influencia no clima, né? Quanto maior a latitude, ou seja, mais perto do polo, lembrem, Equador é latitude zero, então quanto mais a gente se afasta do Equador, a gente fala que a latitude é mais alta. Altas latitudes, então, é mais perto dos polos, tá bom? Tanto para norte quanto para sul. Então, altas latitudes tendem a ter climas mais amenos ou mais frios, né, do que perto da linha do Equador, que é onde o sol bate ali bem o ano inteiro, então a gente tem áreas mais quentes. Quanto mais perto do Equador, mais quente. Quanto mais longe, mais frio. Ou maior a amplitude térmica, né? Por exemplo, nas zonas temperadas, a gente viu lá que as zonas temperadas, por exemplo, elas ficam lá entre os trópicos e os círculos polares, e a principal característica delas é as estações do ano bem definidas, ou seja, no verão é calor mesmo, e no inverno é frio mesmo, né? Então, tem uma maior amplitude térmica, faz sentido, não faz? Né? Tá mais longe da linha do Equador e tem uma grande amplitude térmica. Por quê? No verão é muito quente e no inverno é muito frio. Vocês já ouviram falar que o pessoal já ouvi amigos que viajaram, sei lá, para o Rio Grande do Sul, e eu sempre imaginei que o Rio Grande do Sul, por ser um lugar mais ao sul, era mais frio, né? Porque está mais longe da linha do Equador, beleza, esse era o meu senso comum. E aí a pessoa foi para lá no verão e falou que passou um calor brenhento lá. E tive amigos que foram para Buenos Aires, que é mais ao sul ainda, também falou que fez muito calor. Ou seja, tem então uma grande amplitude térmica. No verão é bem quente e no inverno é bem frio. Já lá nas zonas polares ou glaciais, a gente tem frio o ano inteiro. Então, uma amplitude térmica um pouco menor. Beleza? Isso tudo só para ir relembrando e para as coisas irem fazendo sentido. A fotinho aí, né, dos diferentes zonas, tipicamente tropical sempre quente, essas praias exuberantes, tipicamente glacial sempre frio, sempre neve, e no temperado essa variação aí bem intensa ao longo do ano. A gente falou de altitude, quanto mais alto, menos ar, e se tem menos ar, tem menos calor sendo retido. E aí então, mais frio. Dentro da troposfera, quanto mais alto, mais frio. Pergunta: todas as estações são fortes nas zonas temperadas? Sim. O verão é quente, o inverno é frio, a primavera e o outono são esses climas meio termo. A primavera é onde tem flores, o outono é onde tem as folhas caindo. Lá na zona temperada elas são bem definidas. O que influencia elas? O movimento de rotação da Terra. Lembra? A Terra ela tem o seu eixo inclinado, e aí, em algum determinado momento do ano, quando ela está de um lado do Sol, o hemisfério norte é mais iluminado, então fica mais quente no hemisfério norte e mais frio no hemisfério sul, que vai ser mais. Não consigo mexer só o dedão, mexendo só o dedão agora. Hemisfério sul é o dedão aqui, então, e a minha cabeça é o Sol. Num determinado momento do ano, o hemisfério norte vai estar mais quente, né? O sol vai estar iluminando mais o hemisfério norte, então vai ser verão no hemisfério norte. E o hemisfério sul, lá no meu dedão, que está mais fora do ângulo do sol, digamos assim, menos iluminado, mesmo girando a Terra, né? Mesmo no movimento de rotação, ainda vai ser a ponta que está virada para o outro lado. E aí vai ter menos luz, menos calor, inverno. Num outro momento do ano, né?
vai ser o hemisfério sul que vai estar mais iluminado, e o hemisfério norte, lá em cima, vai estar menos iluminado, menos calor, então inverno no hemisfério norte, verão no hemisfério sul. É isso que influencia as estações. Se o eixo da Terra não fosse inclinado, se a Terra fosse retinha e não inclinada, a gente não ia ter as diferentes estações do ano. No máximo, a gente ia ter. A gente não ia ter estação, simples assim. A gente só ia ter variação latitudinal, ia ser mais quente perto da linha do Equador, mais frio perto dos polos, mas a gente não ia ter diferentes estações. O ano inteiro ia ser basicamente a mesma coisa. A gente só tem estação porque o nosso eixo é inclinado 23 graus. Beleza? Na tua dúvida, não, senão você me fala. Beleza, então. É isso. E aí, apesar disso, apesar do Sol iluminar mais uma parte ou outra, quando a gente fala de altitude, diferença a partir do nível do mar, diferença de altura a partir do nível do mar, isso não influencia tanto, porque aí o que vai influenciar mais é a quantidade de ar que tem ali naquele local. Então, locais, quando você vai comparar se o lugar é mais quente ou mais frio, você não tem que pensar só na latitude dele, se ele está mais a norte ou mais a sul, mas também tem que pensar na altitude. Lugares mais altos tendem a ser mais frios, independente de que ponto do globo ele está. Por exemplo, depois vocês pesquisem, acho que eu falei isso para vocês na semana passada, mas depois vocês pesquisem sobre pesquisem no Google o climograma de Quito. Quito é a capital do Equador. País na linha do Equador. Mas se vocês virem o climograma e as temperaturas médias ao longo do ano em Quito, vocês vão ver que não é um lugar tão quente e que não tem amplitude térmica elevada, claro, porque está perto da linha do Equador, mas não só por isso. Também o que influencia lá, e influencia principalmente a não ser um lugar tão quente, é que é um lugar muito alto. Está lá no topo de uma montanha da Cordilheira dos Andes. Então, é mais frio do que Manaus, por exemplo, Não, vamos pensar mais perto da linha do Equador ainda. Macapá, no Amapá, mais perto da linha do Equador e que é bem mais quente do que Quito. Apesar de eles estarem na mesma latitude, mais ou menos na mesma distância da linha do Equador, eles têm diferenças climáticas bem grandes por causa da altitude, porque eles estão, uma cidade está num lugar bem alto e outra cidade está num lugar bem baixo, beleza? Ah, sim, efeito estufa é importante saber que é justamente porque o calor do Sol aquece a Terra, aquece a superfície, e esse calor é refletido de volta para a atmosfera e fica retido. Ele entra, bate na superfície, volta, e a atmosfera retém esse calor. Esse ato de reter esse calor é o que a gente chama de efeito estufa. É a atmosfera da Terra segurando o calor. Então, às vezes, a gente tende a pensar que efeito estufa tem a ver com mudanças climáticas, com aquecimento global, com a ação dos seres humanos aí mudando o clima do planeta. Mas, na verdade, o efeito estufa é um efeito natural do nosso planeta. Se não fosse o efeito estufa, o nosso planeta não teria uma temperatura agradável e propícia à vida, à nossa vida. O planeta não ia reter calor e a gente ia ser extremamente gelado. É o que acontece com outros planetas aí, que não têm atmosfera e não conseguem reter calor. Então, o efeito estufa é um efeito natural do nosso planeta, e o aquecimento global é justamente esse aumento do calor retido por esse efeito estufa. Deu para entender mais ou menos? O efeito estufa vai fazer com que a Terra retenha calor. Mas se a gente está aumentando a quantidade de calor gerado, vai aquecer, então, a temperatura do planeta como um todo. E esse é o problema do aquecimento global. Então, o efeito estufa não é ruim. Aquecimento global, sim. Beleza? Quer dizer, mais ou menos. Mas a gente vai chegar lá. Na próxima aula, a gente vai falar de mudanças climáticas e aquecimento global. Belezinha? Deixa eu só dar uma conferida aqui, se não é no grupo. De repente tem alguém tentando entrar e não tá conseguindo. Não é. Beleza. A gente falou aí das chuvas de relevo, né? Chuvas convectivas, que são quando o calor que aquece a superfície vai subindo, assim como a água quente, né? Evaporada,
vai subindo e forma essas nuvens que chovem ali mesmo, chuva convectiva, chuva frontal, que é o encontro de frentes, que a gente já vai falar sobre o encontro de frentes, e chuva de relevo ou chuva orográfica, que é quando a nuvem bate na montanha e chove de um lado e não do outro, né? Porque a água ficou retida ali daquele lado. Mas seguindo aí, para a gente não se alongar muito na revisão, a gente falou também de circulação geral da atmosfera e de massas de ar, a movimentação das massas de ar é o que a gente chama de ventos. A gente tem ventos aí entre os trópicos e a linha do Equador, os ventos alísios indo em direção à linha do Equador, eles seguem essa direção preferencial por causa do movimento de rotação da Terra. A Terra se move de oeste para leste, então os ventos vão acompanhar meio que essa rotação, né? A mesma coisa é aquele que a gente chama de movimento defletivo. Vocês já devem ter visto isso em física. Se um corpo está em movimento, você manda um negócio em linha reta, esse negócio vai fazer uma curva porque o corpo, onde a superfície onde ele está em movimento. É o que acontece aí. Por isso que é importante entender física também para entender geografia. Lembra que eu falei lá no começo que a geografia conversa com outras disciplinas, né? Física é bem importante para a gente entender climatologia como um todo. E aí a gente falou das massas de ar, massas equatoriais, tropicais e polares, são os três diferentes tipos de massa de ar. Todas elas se classificam em continentais ou oceânicas. As oceânicas são sempre mais úmidas, porque elas se formam sobre os oceanos, sobre a água. Então, elas são mais úmidas. E as continentais são sempre mais secas, porque elas se formam sobre os continentes. Beleza? Elas não têm tanta água alimentando essa massa de ar aí. Então, importante, três tipos de massa de ar e cada uma se classifica em dois subtipos. Massas equatoriais podem ser equatoriais, oceânicas ou continentais, as tropicais, oceânicas ou continentais, e as polares também, oceânicas e continentais. Equatoriais têm a característica de serem quentes e úmidas. Apesar da continental ser uma massa seca, quando se trata de equatorial continental, ela também é úmida, mas não tão úmida quanto a equatorial oceânica, tá? Sempre o oceânico vai ser mais úmido que o continental. Sempre o continental vai ser mais seco. E aí sempre uma em relação à outra. Não quer dizer que toda massa continental é seca, nem que toda massa oceânica é úmida. É a relação de uma com a outra que vai dizer se ela é mais úmida ou mais seca do que a outra que a gente está comparando ela. Beleza? Espero que isso tenha ficado mais ou menos claro, mas a gente vai falar de massas que atuam no Brasil, e aí eu acho que vai consolidar um pouco melhor isso na cabecinha. Bom, a gente falou também dessas diferenças de zonas de alta e baixa pressão, e aí foi uma das perguntas que surgiu lá no formulário de perguntas que eu deixei para vocês fazerem. A dúvida sobre amplitude térmica. Pode falar, qual que é a dúvida sobre amplitude térmica? Manda. Com as zonas climáticas, tá? A dúvida é se a amplitude térmica tem alguma relação com as zonas climáticas ou com a linha do Equador. Tem sim. É aquilo. Deixa eu voltar lá na imagem. No mapinha. Aqui. Quanto mais perto da linha do Equador, menor a amplitude térmica. Por quê? Lembram que a linha do Equador tem aquilo, o ico de igual, né? Então, a gente falou que a linha do Equador tem esse nome porque ela divide o planeta em duas partes iguais, mas também porque os dias e as noites têm mais ou menos a mesma duração, e também porque a temperatura é mais ou menos igual o ano inteiro. Quanto mais perto da linha do Equador, mais igual tudo, beleza? E aí, se a temperatura é igual o ano inteiro, não tem muita amplitude térmica, certo? Quanto mais a gente se afasta da linha do Equador, maior vai ser a diferença entre os dias mais quentes e os dias mais frios. Então, maior vai ser a amplitude térmica, beleza? Quando chega na zona temperada, isso explode. A amplitude térmica é gigantesca na zona temperada, porque os invernos são bem quentes, os invernos são bem frios e os verões são bem quentes, beleza? Então, grande amplitude térmica. Isso só vai mudar quando chega lá na zona polar ou glacial. A partir da linha dos círculos polares, a amplitude térmica vai voltar a diminuir, porque é um lugar que é frio o ano inteiro,
né? Se é frio o ano inteiro, não tem muita variação dos dias mais quentes para os dias mais frios. Então, baixa amplitude térmica. Essa é a relação entre as zonas e a amplitude térmica no geral, beleza? Então, na zona temperada é onde tem a maior amplitude térmica, conforme a gente se afasta da linha do Equador. Isso muda só lá na zona polar, que é frio o ano inteiro. Beleza, que bom que ficou claro. Então, tá. Então, eu vou voltar lá para zonas de alta e baixa pressão. Que, inclusive, foi uma dúvida que surgiu lá do formulário de dúvidas que eu passei para vocês. Zonas de alta e baixa pressão é um pouco complicado de fazer sentido, às vezes, na cabeça mesmo, normal. Eu tive que estudar pra caramba pra, assim, entrar na minha cabeça e eu poder passar esse conhecimento adiante, digamos assim. Mas uma forma fácil de identificar a diferença entre zonas de alta e baixa pressão. A baixa pressão é onde o ar vai subir, porque não tem muita pressão atmosférica atuando ali, então, né, baixa pressão, não tem muita pressão atuando, a pressão é pouca, baixa, e o ar consegue subir. Então, as zonas de baixa pressão é onde o ar sobe. As zonas de alta pressão é onde o ar desce. E aí o ar, ele circula de uma para a outra. Então, aonde o ar vai descer, na zona de alta pressão, tem muita pressão atmosférica empurrando esse ar para baixo. Então, esse ar vai descer, né? Grande pressão atmosférica, alta pressão. Esse ar vai descer e quando ele chega perto da superfície, ele vai se espalhar. Ele vai para um lado e para o outro. Que é mais ou menos o que essa imagem está mostrando aqui. Esse movimento assim, né? Em curva. Ele desce e chegando lá embaixo, ele se espalha. E nas zonas de alta, e aí o ar que está vindo aqui, desceu aqui da zona de alta pressão, veio para cá. Ele encontrou o ar de uma outra zona de alta pressão que estava vindo na outra direção, eles dois se encontram aqui na superfície, eles não têm para onde ir, eles vão subir. Então, uma zona de baixa pressão. O ar se movimenta, então, das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão. As zonas de baixa pressão, que é onde o ar está subindo, a gente também chama elas de zonas ciclonais, porque é onde tem formação de ciclones. Ciclones, furacões, tufões, eles são basicamente, mais ou menos, a mesma coisa, para a gente serve falar que eles são a mesma coisa. E aí, acontecem justamente onde o ar está se encontrando e subindo. Os ciclones, né, e furacões, eles são alimentados justamente por esse ar que sobe e pelo vapor da água que está subindo ali também. Por isso que eles se formam. Tem muita coisa subindo, se encontrando, formando nuvens que vão ficar gigantescas e formar tempestades gigantescas, né? Eles são tempestades enormes. Então, onde a gente tem ar subindo, a gente vai ter calor subindo também e formação de ciclones. Aonde o ar está descendo, o ar está dispersando, ele não se acumula. Se ele está dispersando, ele não consegue se acumular e formar esses ciclones. Por isso que a gente chama de áreas anticiclonais. Porque é onde os ciclones não tem como se formar, porque o ar não está se encontrando, ele está se afastando, se dispersando. Basicamente, é essa diferença, é essa a relação aí entre, então, as zonas de alta e baixa pressão e a formação de ciclones e furacões. Beleza? Se não ficou tão claro, vocês me falam. Eu vou colocar lá no... Aliás, eu já coloquei, tá? Só esperando eu terminar essa aula para colocar esse vídeo lá. Alguns materiais lá no Classroom e eu selecionei um vídeo sobre alta e baixa pressão. Ele está em inglês, não é o ideal, mas pelas imagens que ele demonstra, dá para entender mais ou menos como é que o ar se desloca de uma zona para outra. E aí eles se encontram no Equador, que é uma zona de baixa pressão, por exemplo, né? E por que que o ar se movimenta para um lado no hemisfério e para outro em outro hemisfério? Eu queria que isso não desse mais um nó na cabeça de vocês, mas eu acho que eu estou me enrolando. No sentido de que parece que eu estou deixando mais complicado, né? Vocês me falam se estiver ficando mais complicado. Mas é isso. Essa movimentação do ar para uma zona, das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão, faz com que o ar se encontre na baixa pressão, suba e forme ciclones, aonde há propensão a se formar ciclones, no geral.
tá bom? Aí, com isso, a gente falou depois da formação de ciclones, furacões e tufões. A diferença entre eles é basicamente a nomenclatura que se dá, né, em diferentes regiões. Mas também tem um quê de tipo qual é a direção que ele gira. Por isso que eu falei esse negócio de no hemisfério sul o ar gira para um sentido diferente do que no hemisfério norte, né? No hemisfério norte o ar vai girar no sentido, as massas de ar que giram para formar ciclones, elas vão girar no sentido anti-horário e no hemisfério sul no sentido horário. Isso tudo com base em reações físicas a partir do movimento de rotação da Terra, né? A Terra está girando para um lado, o ar vai se deslocar em determinada direção. E aí, né, conforme aonde ele se forma, ele é chamado, os ciclones são chamados de ciclones mesmo, ou de tufões, ou de furacões, beleza? Mas seguindo aí, a gente falou aí mais um pouquinho, né, das zonas de alta e baixa pressão, olha como o ar se encontra, e o ar se desloca aí das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão, em superfície, né? E como essas zonas de alta e baixa pressão, elas têm latitudes preferenciais no planeta. Lá perto dos trópicos, a gente vai ter uma concentração de zonas de alta pressão, perto do Equador, uma concentração de zonas de baixa pressão, que vão formar, inclusive, a zona de convergência intertropical, bem importante para regular o clima aí nessa parte do mundo, e, inclusive, características da floresta amazônica estão totalmente ligadas à localização da zona de convergência intertropical. É uma área onde os ventos se encontram, uma área onde é muito quente por causa do aquecimento preferencial do Sol ali na linha do Equador. Então, tem muita formação de nuvens e formação de chuva ali perto da linha do Equador. Vocês já viram, faz tempo já que aconteceu, eu acho que vocês não vão se lembrar disso, mas alguns anos atrás teve um acidente de avião, um avião que partiu daqui para a França, se não me engano, e ele caiu no mar. Demoraram para achar o avião e tal. E aí, a história que se fala é que quando ele foi atravessar essa zona de convergência intertropical, o avião entrou numa grande nuvem que estava se formando ali. Todo piloto sabe que eles não podem entrar nas nuvens, eles desviam das nuvens. Só que parece que o avião estava com pouco combustível e se ele fosse desviar, talvez o combustível não desse para chegar até o destino final. Então o piloto resolveu atravessar a nuvem e dentro da nuvem uma atividade de turbulenta muito grande, cristais de gelo se formando, né, lá no topo da troposfera, em altas altitudes, e aí o avião entrou em pane e caiu. Isso tudo, contando essa história, só para falar para vocês como que é um fato e é importante essa formação de nuvens aí na zona de convergência intertropical, ali perto da linha do Equador. Beleza? A gente fez aí esse resuminho, né, os ventos alísios lá vindo nas áreas tropicais de encontro à linha do Equador, as células, né, onde o ar sobe na zona de baixa pressão e desce na zona de alta pressão. A gente tem essa formação dessas células convectivas de ar aí na atmosfera, ar subindo, ar descendo o tempo todo, que é o que vai fazer a movimentação das massas de ar, a movimentação dos ventos, né? O vento levando calor de um lugar para o outro, frio de um lugar para outro, etc. E assim a gente chega em frentes. Frentes são justamente o choque entre duas massas de ar. Então a gente fala, às vezes, a gente ouve falar no jornal, a meteorologia, falando que vai chegar uma frente fria. A frente, ela é justamente esse encontro entre essas duas massas de ar. As frentes frias, elas surgem aí do encontro de duas massas de ar fria, né? Ou de uma massa de ar fria com uma massa de ar quente, porque o ar frio é mais denso, então ele vai prevalecer sobre o ar quente. E as frentes quentes surgem do encontro de duas massas de ar quente. Então a gente tem uma massa de ar que se formou lá numa área tropical, então uma massa de ar quente, vindo aí em direção a sul,
e uma massa de ar fria vindo em direção dos polos, né? Vindo em direção das zonas glaciais. Essas duas massas de ar se encontram, a massa de ar fria prevalece sobre a quente, a gente fala que é, então, uma frente fria que chegou ali naquela localização, beleza? Bom, quando uma frente chega mudando o tempo, é comum que haja chuva frontal. Aquelas chuvas lá dos primeiros slides, a gente está falando dos 3 tipos de chuva. Vou mandar para vocês um vídeo no WhatsApp. Eu acho que eu não vou conseguir colocar ele no Classroom porque ele é um vídeo do Instagram. Mas eu vou mandar para vocês no WhatsApp que mostra como é que quando. Você já e assim, depois que eu vi esse vídeo, eu comecei a reparar que é verdade. Quando chega uma frente fria, o clima tá um calorão e de repente no outro dia faz frio, né? Que é o que eu tentei dizer com essa imagem aqui. Sabe aqueles dias que. Ou então chega uma frente quente, né? A gente tá encapotado de roupa, porque tá o maior frio, 3 dias direto, o maior frio. A gente sai encapotado. E aí chega lá na rua, chega às 11 horas da manhã, aquele calor desgrenhento, 30 graus, e a gente com aquele monte de roupa. Aqui em São Paulo é bem comum a gente passar por isso, né? Eu já passei por isso várias vezes. Mudança de tempo, assim, brusca, chegada de frente. E aí eu comecei a reparar que, principalmente quando chega uma frente fria, tem chuva. Chove um dia inteiro ou 2 dias inteiros nessa transição do clima quente, desse tempo quente para esse tempo mais frio. São as chuvas frontais. Vou mandar um videozinho para vocês que mostra mais ou menos por que elas acontecem. Mas elas acontecem justamente por causa dessa diferença de temperatura que faz com que as nuvens condensem e formem chuva, né? A água das nuvens precipite. Enfim, vai ficar claro quando vocês verem o videozinho. Se eu esquecer, vocês me cobrem, porque eu tenho mania de esquecer as coisas. Então, podem me cobrar numa boa. Não vou ficar brava, eu vou ficar feliz. Beleza? Então, frentes são isso, esse encontro de duas massas de ar que vem trazendo mudança de tempo. Basicamente isso. Bom, seguindo aí, então, vamos falar agora um pouco de correntes marítimas e circulação geral. Assim como a gente tem massas de ar circulando na atmosfera, circulação geral da atmosfera, a gente tem também circulação geral dos oceanos, que são as correntes marítimas. Elas funcionam mais ou menos como as massas de ar, se deslocando de lugares quentes para lugares frios, né? Lembram lá da historinha da minha mãe, da aula passada? Minha mãe morava num lugar frio, ela queria mudar para um lugar quente, e aí quando ela foi morar num lugar quente, ela não aguentava mais, foi morar num lugar frio. As massas de ar e as correntes marítimas fazem a mesma coisa, elas estão no lugar frio, elas vão para um lugar quente, do lugar quente elas vão para o lugar frio, e assim sucessivamente. Então a gente tem aí as correntes marítimas no oceano, nos oceanos, né, transportando calor aí. As correntes marítimas são massas de água em movimento nos oceanos que podem determinar a mudança de temperatura e umidade de uma região continental e de acordo com a sua própria temperatura. Elas podem ser, então, correntes quentes ou correntes frias. A gente tem aqui, por exemplo, uma corrente quente, olha, na costa leste da América do Sul, aqui na costa do Brasil, a gente tem uma corrente quente que faz com que as praias brasileiras tenham mar quentes e agradáveis, né? Nossas praias são lotadas e vem gente do mundo inteiro pegar praia aqui no Brasil. Enquanto lá na costa oeste da América do Sul, a gente tem uma corrente fria, né? Ó, vermelho é quente e azul é frio. E a gente tem então uma corrente fria aqui na outra costa. A primeira viagem internacional que eu fiz foi para o Chile. Santiago do Chile, lá, Pacífico. E aí a gente fez uma excursão para ir ver, para ir para uma cidade litorânea. A gente fez essa excursão para chegar lá na praia, ver o mar, e eu assim, nossa, Oceano Pacífico, não acredito. Minha vida inteira eu só vi o Oceano Atlântico, e agora eu vou ver o Oceano Pacífico. E eu tava super feliz, eu e minha amiga, né? Fomos nós duas tontas viajando. E aí a gente chegou na praia e falou, e a praia assim, e tava um dia quente, tava um dia provavelmente agradável, abril, outono, né? E aí a praia vazia. A gente falou, nossa, né? Esse pessoal, ninguém gosta de praia, o que será que acontece?
E a gente lá andando na praia, tirou o sapato, começou a correr que nem umas doidas na areia, Oceano Pacífico, ai, que legal. Essa minha amiga é geógrafa também. E aí, vamos pôr o pé na água. E que arrependimento, porque a água era muito gelada, muito gelada. Sim, nunca tinha pisado numa água tão gelada. E olha que eu já falei pra vocês, né? Eu gosto de cachoeira. Cachoeira tem água gelada e tal, mas ali, mano, era coisa de outro mundo, assim. E, né, agora eu sei que é essa tal dessa corrente fria aí que passa ali no Oceano Pacífico que deixa mais gelado. O carinha da excursão, ele inclusive falou pra gente que mesmo no verão, em dias super quentes de verão, as pessoas vão à praia, sim, mas elas entram na água 5 minutinhos e saem, sabe? Não é que nem a gente que vai pra praia e quer ficar o dia inteiro dentro da água. Eles entram em 5 minutinhos e saem porque a água é muito gelada, ninguém aguenta ficar muito tempo, mesmo nos dias mais quentes. Então, corrente gelada ali, corrente quente aqui, beleza? É, eu sou chique às vezes, né? A gente junta uma grana pra ser chique uma vez na vida, assim, e às vezes é bom. Ah, é. Mas então, e aí eu quero que vocês observem aqui nesse mapinha a relação entre os climas e essas correntes marítimas, né? As cores aí do mapa, eles estão indicando os climas. Então, essas cores mais quentes, climas quentes, né? O roxinho, o rosinha e tal. E climas de altitude, o amarelo, Mediterrâneo, o amarelinho mais claro. E se vocês separarem, existe uma certa relação entre as correntes quentes e os climas quentes, né? Onde a gente tem correntes quentes, setinhas vermelhas, no geral, a gente tem climas um pouco mais quentes, ou pelo menos temperados, certo? E onde a gente tem as setinhas mais frias, a gente tem também climas mais frios ou climas mais secos. É que aqui esse mapa não tem nessa legenda climas secos. Mas também temos climas secos, onde tem correntes mais frias, tá bom? Tem uma relação bem clara aí nisso. Inclusive, tô colocando também um vídeo lá no Classroom que fala sobre desertos. E aí vocês vão ver que os desertos, a localização dos desertos tem muito a ver com a localização dessas correntes frias, tá bom? E também com outros fatores, claro, mas essas correntes influenciam bastante aí no clima dos continentes. As correntes, apesar de elas estarem no mar, elas influenciam bastante no clima em continentes, beleza? E aí a gente falou de correntes marítimas, agora a gente fala de continentalidade, que é a diferença entre o clima mais para dentro do oceano ou mais na borda, mais para dentro do oceano, ó, Luca, mais para dentro do continente ou mais na borda do continente, tá bom? Por exemplo, mesmo voltando lá no exemplo da minha mãe, a gente está aqui mais ou menos na mesma latitude da cidade que ela foi morar na praia. Só que lá era muito mais quente do que aqui. Por quê? Lá a gente tem umidade do oceano influenciando diretamente na temperatura do ar. Se o ar é mais úmido, ele tende a ser mais quente, né? Lembra que a gente viu isso? O ar mais úmido, ele tende a ser um pouco mais quente, né? Ou um pouco menos frio, né? Dependendo do contexto. E então, a gente tem a diferença de umidade vai influenciar também na diferença de temperatura. Por isso aí a continentalidade se refere à distância de uma região até o mar e a consequente influência marítima sobre ela, né? A presença ou não de umidade do oceano ou o calor das águas do mar. Também evidencia a diferença da dinâmica entre clima e tempo em regiões litorâneas ou regiões de interior, tá? A gente tem, então, comparando com a cidade de São Paulo, a gente vai ter um clima um pouco mais quente no litoral, porque a gente tem umidade do oceano, mas também um pouco por causa da altitude, né? A gente está aqui a 700 metros de altitude, na praia a gente está a 0 metros de altitude, mas, ainda assim, aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, a gente está numa região mais próxima do oceano. E aí a gente tem uma grande diferença daqui para o interiorzão.
Por exemplo, vocês já ouviram falar que em Cuiabá não tem como sobreviver no calor que faz em Cuiabá, por exemplo? Ou em Teresina? Ou mesmo aqui no interior de São Paulo, tem cidades que são muito mais quentes, né? A família do meu companheiro, por exemplo, é lá da região oeste, de Presidente Prudente, ali para aquele lado. E no calor lá é insuportável, assim, ficar debaixo do sol é insuportável, às vezes mesmo na sombra é muito quente. Por quê? Por causa da continentalidade. A gente não tem mais tanta umidade, fazendo com que o clima fique mais ameno, mas justamente essa falta de umidade faz com que o clima fique muito mais quente, né? Falei para vocês que a umidade faz com que o clima fique um pouco mais quente, mas na realidade faz com que ele fique um pouco mais ameno, digo, um pouco mais suportável, tá? Na verdade, essa era a palavra, eu me equivoquei aí falando em mais quente. Na verdade, ele fica mais ameno, que é mais suportável, basicamente, fica mais agradável, né, de se viver. Para dentro do continente, às vezes tende a ser muito mais quente, porque é mais seco. É uma relação aí de 8 ou 80, né? Se tem muita umidade, pode ser que fique muito abafado, mas se tem pouca umidade, também fica bem difícil a convivência, beleza? É 8 ou 80 mesmo, tá bom? Essa aí é, então, a questão da continentalidade, beleza? Que eu estava falando de Cuiabá. Eu tenho um amigo que estudou lá em Cuiabá e ele é de lá, morou lá e tal, e veio estudar aqui em São Paulo. Veio, passou na USP e veio estudar aqui. E aí um dia a gente estava. Vocês já viram, às vezes, o meu celular não faz isso, mas tem alguns celulares que às vezes mandam uma mensagem à noite falando amanhã estará 2 graus mais quente do que hoje, ou 2 graus mais frio para você. Sei lá, esse aplicativo de clima, eu acho, né? E aí eu tava com ele, e aí ele falou, o celular dele chegou uma mensagem falando, amanhã estará 2 graus mais quente do que hoje. Aí ele olhou pro celular e riu. Ele falou, amanhã eu vou estar em Cuiabá, meu querido. Se tivesse só 2 graus mais quente, eu tava feliz. E eu sempre desse assim, porque eu nunca esqueço disso. Cuiabá é muito mais quente do que aqui, por causa da continentalidade, principalmente, tá bom? É mais seco, extremamente quente. Beleza? Então, essa é a diferença aí de áreas mais para dentro do continente ou mais perto da costa. Por isso que existe uma concentração populacional perto da costa, né? Então, é difícil mesmo. Eu também não sei se aguentaria muito, não. Presidente Prudente, eu já sofro quando tem que ir para lá. Então, se vocês virem mapas, vocês já devem ter visto isso na aula de geografia humana, demografia, concentração populacional. Pelo menos aqui no Brasil, a gente tem uma grande concentração populacional perto da costa. Tem muito mais gente morando perto do litoral. Em parte, claro, porque as capitais estão lá, mas as capitais não estão lá à toa, né? As capitais estão perto da costa porque são cidades mais populosas ou porque é onde acontece o centro regional, né, de comércio, de serviços e tudo. Mas, se a gente for pensar por que ao longo da história da humanidade os seres humanos se concentraram perto da costa, provavelmente o clima é mais agradável perto da costa, beleza? Por isso. Bom, outra coisa que influencia aí no clima vai ser, então, o uso do solo, né? Cada tipo de cobertura do solo tem diferentes reações aos fenômenos climáticos, especialmente no que se refere à absorção de energia e calor, umidade do ar e influência na pluviosidade. Eu coloquei essa charge aí porque ela mostra exatamente o que eu quero dizer. Se a gente tem uma área mais florestada, a gente vai ter um clima mais ameno, mais agradável, porque a gente vai ter as árvores aí absorvendo e devolvendo calor para a atmosfera, diferente do que a gente tem uma área desértica, em que o sol bate direto na nossa cabeça, e a gente sente muito mais calor, por exemplo. Então, a forma como a gente usa o espaço também influencia no clima. Claro, né, como eu escrevi aí, ele é mais evidente e efetivo em escalas menores, ou seja, em locais menores, né? Numa escala mais local, digamos assim. O uso do solo vai influenciar bastante. Se é um lugar que tem mais pasto ou mais floresta, a temperatura
e a pluviosidade pode ser bastante diferente, tá? Num lugar que tem mais floresta, a temperatura pode ser mais amena, e pode chover mais do que num lugar, uma grande região que só tem pasto, por exemplo. É a diferença de clima da cidade e clima do interior, por exemplo. Ou então, a gente nota, às vezes, uma diferença, e aí eu não vou lembrar onde que vocês moram, mas, por exemplo, eu sou lá de Tapecerica da Serra e eu noto a diferença de calor ou frio se eu estou em São Paulo e eu vou para Tapecerica, entendeu? Ou Cotia, ou qualquer outro lugar um pouco menos urbano, a gente nota uma diferença de temperatura. Então, a forma como a gente usa o espaço também vai afetar, claro, em pequena escala, a dinâmica climática ali daquela cidade, daquela regiãozinha. Beleza? Não é a Maia, a gente já não está mais falando de clima global. A gente está falando de clima local, tá bom? Características climáticas de pequenas regiões. Agora a gente vai falar um pouquinho de climas no mundo. Como a gente começou um pouquinho mais tarde, eu vou estender só mais um pouquinho, tá bom? E a gente encerra, só para começar aí esse tema, falando aí de climas do mundo. Lembrando, a gente já viu bastante isso aqui nessa aula, né? A diferença de zonas. Por que que eu estou relembrando isso? Porque lembrar a diferença de zonas, né? De zonas climáticas da Terra, uma zona que é mais fria, ou temperaturas mais amenas ou não, ajuda a gente a entender a dinâmica climática no mundo e aonde, como o clima é classificado aí no nosso planeta, beleza? Os grandes climas do mundo, então, podem ser classificados em quentes, temperados ou mesotérmicos. Aliás, quentes, temperados ou mesotérmicos ou frios, tá bom? Os temperados são esses mesotérmicos, meio termo, às vezes é quente, às vezes é frio, dependendo da estação do ano, beleza? Meso de meio mesmo, né? Lembram dessa palavra? Climas quentes, então, a gente vai encontrar eles mais perto da linha do Equador, entre os trópicos, nas regiões tropicais, e os climas frios mais perto do polo, né? Esse aqui é basicamente o mesmo mapinha ali das correntes marítimas, e a gente vê aí, ó, no meio do planeta, a gente tem uma concentração de climas quentes, né? Esses rosas, esses amarelos fortes. E aí vai ficando mais azul conforme a gente vai indo mais para as polos. E no meio do caminho, a gente tem esses verdes aí de climas temperados. Então, tem total relação com as zonas climáticas, beleza? Então, essa é a primeira etapa, entender climas no mundo, entender essa diferenciação entre climas quentes, climas temperados e climas frios. E aí, os climas quentes, a gente classifica eles em diferentes tipos de climas quentes. Os climas quentes acontecem lá nas baixas latitudes, ou seja, mais próximos da linha do Equador, e no domínio das massas de ar tropicais e equatoriais. Lembram? As massas de ar também elas se concentram conforme essas zonas climáticas. As massas tropicais e equatoriais, elas vão se concentrar ali entre os trópicos, nas áreas tropicais, beleza? Então, entre os climas quentes, a gente tem aí o clima equatorial e o clima tropical, basicamente isso. O clima equatorial, elevada média térmica anual, ou seja, a média de clima, né? Quando a gente fala de média, a gente fala a média de clima, a média de temperatura do dia. A gente faz um cálculo da média entre a temperatura mais fria daquele dia e a temperatura mais quente daquele dia. Essa vai ser a média. E aí, no ano também a gente faz a média, né? Das temperaturas mais frias, faz o cálculo entre as temperaturas mais frias e as temperaturas mais altas. E a média térmica anual nas regiões equatoriais, ela é alta, ou seja, quente o ano inteiro, né? No geral, faz calor o ano inteiro, beleza? E aí a gente tem lá também no clima equatorial baixa amplitude térmica, então pouca diferença entre os dias mais frios e os dias mais quentes, a diferença de graus vai ser pouca. Então vamos lá, elevada térmica, média térmica, temperaturas altas o ano inteiro, baixa amplitude térmica, a temperatura não varia muito dos dias mais quentes para os dias mais frios, alta pluviosidade, que quer dizer que chove muito nessas regiões de clima equatorial,
E aí a gente divide o ano em basicamente duas estações. Uma grande estação quente e chuvosa e uma pequena estação quente e menos chuvosa, beleza? Quando a gente fala de, assim, a gente sabe que existem as 4 estações do ano, né? Inverno, outono, primavera e verão. Só que quando a gente vai falar de climas, é comum a gente ouvir falar de 2 estações. Em vez da gente ir lá para o tradicional, dividir em 4 estações, a gente divide o ano em calor e frio, né? Época mais quente ou época mais fria. Isso só para a gente entender se o lugar é mais quente ou mais frio, ou se é mais chuvoso ou menos chuvoso, tá bom? Então, no clima equatorial, dá para a gente dizer que a gente teria uma grande estação, grande no sentido de longa, né? Mais meses quentes e chuvosos do que meses quentes e menos chuvosos. Ou seja, quente o ano inteiro, só que alguns meses chovem mais e outros meses chovem menos. Exemplo disso, o climograma lá de Manaus, que a gente viu lá no começo. Quente o ano inteiro, chove o ano inteiro. Só que em alguns meses chove um pouco mais do que em outros, né? Ou seja, ou melhor, né? Em alguns meses, poucos meses, chove um pouco menos do que o geral. Basicamente isso, beleza? E aí, o clima tropical. Também tem elevada média térmica anual, ou seja, calor quase o ano inteiro, né? Ou o ano inteiro. Baixa amplitude térmica, também. A amplitude não varia muito de calor para frio, até aí a mesma coisa do equatorial, né? Calor e o ano inteiro mais ou menos do mesmo jeito. E aí, só que o que muda aí vem a pluviosidade. Nos climas equatoriais vai chover muito mais do que nos tropicais. Então, no tropical a gente tem média pluviosidade, enquanto no equatorial a gente tem alta pluviosidade. E a gente divide aí o ano também vai em 2 estações, que é um verão chuvoso e um inverno seco, né? É o que a gente tem aqui, mais ou menos na região aí de São Paulo. A gente tem o inverno, um verão chuvoso, chove muito no verão, e o inverno seco, que a gente está vivendo agora, que eu tô tomando água aqui o tempo todo, tendo que pôr água nas minhas plantas direto, apesar de que ontem e hoje choveu, mas no geral o nosso inverno é seco e um verão chuvoso. Essa é a diferença aí, então, do clima tropical para o equatorial, beleza? No tropical, chove menos, e não só chove menos, como a gente tem o inverno seco, beleza? Chove menos e principalmente no inverno. O tropical, a gente também pode subdividir ele aí em tropical úmido e tropical seco. O tropical úmido vai ser onde uma longa estação quente e uma longa estação é quente e úmida e outra é curta, quente e seca, né? E o tropical seco tem uma longa estação quente e seca e outra curta, quente e úmida. Né? Leia um pouquinho para ir entrando na cabeça. Vamos lá. Tropical úmido. Uma longa estação quente e úmida. E outra curta, em poucos meses, quentes e mais secos. Chove menos. E o tropical seco, uma longa estação quente e seca, né? Faz muito calor e chove pouco. E outra que chove mais concentrado em alguns meses. Vocês conseguem pensar num tropical seco no Brasil? Alguém quer chutar? Tá bem fácil. O clima tropical seco no Brasil, que tem uma estação. A chuva dura poucos meses, apesar do calor. Pouca chuva, apesar do calor. Sim, Bahia, Sara falou Bahia. Nordeste, o sertão nordestino, né? A gente tem ali a Caatinga, a gente tem um clima tropical quente, mas chove muito pouco. Na verdade, ali é mais um clima semiárido, mas, né, no contexto ali seria mais ou menos de tropical seco, né? Apesar de a gente ter na Bahia, por exemplo, a zona da mata e tal, a gente tem chuva, mas concentrada numa época do ano, certo? Poucos meses de chuva, beleza? Só para exercitar aí o cérebro de vocês. Aqui uns climogramazinhos, só para demonstrar, né?
aqui um de equatorial, eu coloquei certinho? Não coloquei. Um de equatorial, chove muito o ano inteiro e a baixa amplitude térmica, ó, baixa amplitude térmica também, né? Pouca variação. Só que aqui chove um pouco menos, no tropical. E aqui um tropical seco, chuva concentrada em alguns momentos do ano só. Esses climogramas são hipotéticos, eles não são de nenhum lugar específico, tá bom? Climas temperados, que são aquele meio termo. Olha aí como nos climas temperados a gente tem alta amplitude térmica. Olha. Todos os climogramas têm uma elevada curva aí no gráfico, né? Então, os climas temperados ocorrem nas médias latitudes e são afetados pelas massas polares e pelas tropicais, né? No verão a gente tem massa tropical chegando e no inverno a gente tem massa polar. Isso que também, por isso, né, é mais frio no inverno, mais quente no verão. Isso porque, claro, tem tudo a ver com as estações, o movimento da Terra, não é só isso, é uma série de fatores que fazem com que essas coisas aconteçam dessa forma, tá bom? Aí a gente chama de subtropical. Pensando, a gente está pensando aqui, tá? Essa lógica de climas, ela está aumentando a latitude, beleza? A gente já começou lá no clima equatorial falando de perto da linha do Equador e a gente está se afastando aí conforme a gente vai falando dos próximos. O subtropical, ele é perto do tropical, né? Logo abaixo, logo acima, né? Digamos, pensando latitudinalmente, do tropical, dos trópicos. Então, no subtropical, a gente tem temperaturas amenas, chuvas abundantes, principalmente no verão, e amplitude térmica moderada. Beleza? Esse sim é o clima aqui do estado de São Paulo, subtropical. A gente, né, daqui para baixo. São Paulo para baixo, Paraná, Santa Catarina e tal, clima subtropical. Porque a gente já está ali na linha do trópico. Lembra que o trópico de Capricórnio passa ali em Guarulhos, né? Então, ao sul de Guarulhos, a gente já pode classificar como subtropical, beleza? Temperaturas amenas, chuvas abundantes, principalmente no verão, e amplitude térmica moderada. Aí a gente vai ter também os climas temperados, e a gente classifica os temperados em temperado continental e temperado oceânico, aquela mesma lógica, tudo que é oceânico é um pouco mais úmido, tá? Então, o temperado continental, invernos e verões rigorosos e elevada amplitude térmica. E no temperado oceânico, invernos e verões menos rigorosos e menor amplitude térmica, ou seja, o clima mais ameno, aquele ameno lá que eu falei para falar de continentalidade, mais agradável, nada tão rigoroso assim, beleza? E menor amplitude térmica porque não é tão rigoroso, porque é mais ameno, beleza? Estações quentes mais úmidas que as frias, certo? Umidade aí a ver com o oceânico. E o Mediterrâneo, ele é um clima que acontece principalmente na Europa, perto do mar Mediterrâneo, mas a gente classifica coisas parecidas com o Mediterrâneo também. Então, a gente encontra climas mediterrâneos também nas Américas, apesar de não ter nada a ver com o mar Mediterrâneo, beleza? O Mediterrâneo tem verões quentes e secos e invernos brandos e chuvosos. Os verões são bem quentes e extremamente secos. Não chove muito no verão. É típico ali do mar Mediterrâneo mesmo, Espanha, Grécia, Itália, tem verões extremamente secos e bem quentes, beleza? E aí onde a gente encontra características assim, em outros lugares do mundo, a gente chama de Mediterrâneo também. E os invernos são brandos, ou seja, a menos, não é tão rigoroso e bastante chuvoso. No geral, chove pouco, né? Então vai chover mais no inverno, mas no geral chove pouco. E a amplitude térmica é moderada, não tem tanta variação assim. Apesar de ser um clima mesotérmico, um clima temperado, a gente não tem tanta variação entre inverno e verão, assim, de temperatura, amplitude térmica, né? Duas estações aí a gente pode classificar como uma estação fria e úmida e outra quente e seca. Esse é o clima mediterrâneo, verão quente e seco, beleza? E aí, climas frios, para fechar, são aqueles climas já perto dos polos, situam-se próximo ou acima das linhas dos círculos polares, tem forte relação com os polos, a gente classifica ele em dois. O subpolar, né? Temperaturas variam de baixas a muito baixas,
tem baixa precipitação, pouca chuva, olha lá os climogramas, né? Mas ar não necessariamente seco, né? O subpolar ali já está mais perto do oceano. Elevada amplitude térmica e duas estações, uma fria e seca e outra fria e úmida. É sempre frio, mas às vezes é mais úmido, às vezes é mais seco. Assim que a gente divide o ano em pluviosidade nessas regiões. Se é uma estação mais chuvosa ou uma estação menos chuvosa, beleza? Nessas regiões a gente não divide mais por temperatura, e sim por pluviosidade. Mais ou menos como no equatorial, né? Tem baixa amplitude térmica, a gente divide em se chove mais ou se chove menos, beleza? E o clima polarzão, lá perto do polo, sempre muito frio e seco, escassa precipitação, né? Quase não chove, quase não neva, e elevada amplitude térmica, porque tem aquela questão do sol incidir diretamente ali no verão ou não incidir nem um pouquinho no inverno, beleza? Então, elevada amplitude térmica por causa disso. Apesar que esses gráficos aqui estão com uma amplitude térmica bem alta, né? Preciso dar uma revisada nisso aqui. Enfim. E aí, tinha isso aqui. Para fechar agora de vez, os climas azonais. Lembra que eu falei lá de Quito, para vocês pesquisarem o climograma de Quito, né? Quito entraria, então, no clima azonal. A gente não consegue classificar esse clima, relacionar ele à altitude, à latitude dele no planeta, a distância dele na linha do Equador. É o que acontece com montanhas, são climas de montanha, né? E climas desérticos ou áridos no geral, né? Vamos lá, clima de altitude ou de montanha, a temperatura determinada pela altitude é a altitude que vai prevalecer na determinação daquele clima, se aquele clima é mais quente ou é mais frio, o que vai prevalecer é a altitude e não a latitude, beleza? Então, a temperatura é determinada pela altitude e assim, quanto mais alto, mais frio, basicamente. Tem baixa amplitude térmica, porque é sempre mais ou menos a mesma coisa ali, e precipitação elevada. E aí eu coloquei esse precipitação em itálico, porque quando eu estou falando em precipitação, principalmente em montanha, não necessariamente eu estou falando de chuva, posso estar falando só de neve, tá? Precipitação é tudo que precipita, que vai cair do céu. Chuva, neve, granizo, tal, tal, tal. Nos climas de altitude, não necessariamente vai chover, pode ser nevar, tá? Dependendo da altitude aí. Em algumas classificações, entra como um tipo de clima frio. Às vezes vocês vão ver alguns livros ou alguns mapas falando, classificando os climas de uma altitude como climas frios, porque tem temperaturas mais frias mesmo, beleza? E clima desértico ou árido, eles podem ser quentes ou frios, desertos podem ser bem frios ou podem ser bem quentes, tá? O que determina um deserto não é temperatura. O que determina se um lugar é desértico ou não é pluviosidade. É se chove ou não naquele lugar. E aí agora eu tô falando de pluviosidade e não de precipitação, tá bom? Pode ser um deserto de gelo, que neva, mas não tem água líquida, entendeu? Então, o que vai determinar se um lugar é desértico ou não é a umidade, é a pluviosidade. Se chove chuva de verdade, chove água, se cai água do céu ali, ou não, tá bom? Então, eles podem ser quentes ou frios e se caracterizam pelo baixíssimo índice pluviométrico, que é isso que eu tô falando, e a alta amplitude térmica. Que durante o dia tá batendo sol, é muito quente. Durante a noite não tá batendo sol, é muito frio, beleza? Isso é o que acontece nos desertos por aí em geral. Então, um deserto, ele não tem necessariamente a ver com a latitude que ele está. Por exemplo, o deserto do Saara, ele está razoavelmente próximo ali da linha do Equador. Não tanto, né? Mas ele está numa região tropical. Só que não tem chuva como acontece na região tropical, aqui, por exemplo. Ou o deserto do Atacama, que está numa região subtropical, que é um tipo climático que tem uma certa pluviosidade, mas lá não chove nada, quase nunca, é o deserto mais seco do planeta. Então, eles são azonais, eles não têm muito a ver com que zona do planeta ele está. Ele tem uma característica determinada por dinâmicas mais específicas, mais regionais ali. Beleza? Por exemplo, a gente já viu
o deserto do Atacama não chove porque as massas de ar que vêm aqui de leste para oeste na América do Sul não conseguem chegar no deserto do Atacama porque elas são barradas pela Cordilheira dos Andes, né? Por isso ele é extremamente seco. Então, é um fator do relevo bastante regional que faz com que aquele deserto exista, né? E a corrente gelada vem do Pacífico e tal. Beleza? Então, eles são mais determinados por coisas mais específicas. Esse mapinha aqui, ele é um mapa de climas no mundo, é a classificação de Köppen-Geiger. Ele é um cara que classificou o planeta em muitos tipos climáticos. Vou deixar o link aí, tá no PDF, que já tá lá no Classroom. Se vocês quiserem fuçar, só por curiosidade mesmo, para vocês verem como existe muitas classificações climáticas. É muito mais complexo do que a gente falar. O Brasil é um país tropical. E todo o clima no Brasil inteiro tem clima tropical. Não é bem assim. A gente tem clima árido no Nordeste, a gente tem equatorial, a gente tem subtropical e a gente tem outras microclassificações específicas para cada região. É só para mostrar para vocês que clima não é uma coisa, não é uma ciência exata, né? Por isso que está na geografia. E a forma como se avalia cada tipo climático, cada região climática diferente, pode ser muito específica. Não é assim, preto no branco, A mais B, a gente fala esse clima é tropical e pronto, acabou. E é tropical e é calor o ano inteiro e nunca vai fazer frio aqui. Não é bem assim. A dinâmica climática é bem mais turbulenta, digamos assim como a troposfera, né? Totalmente turbulenta. Beleza? Acho que por hoje deu. Já passei o tempo, extrapolei de novo, eu sempre faço isso. Mas é isso. Mandem suas dúvidas aqui, ou, né, para quem estiver vendo essa aula depois, agora eu vou falar aí com o futuro, quem estiver vendo essa aula depois, nos comentários do YouTube, nos comentários do Classroom, mandem para mim no WhatsApp. O formulário vai ficar aberto lá para todos. Inclusive, eu estou vendo que os protagonistas eles querem participar da resolução de dúvidas e tal. Mas mandem suas dúvidas, porque eu sei que elas surgem. E se vocês falarem para mim que não tem dúvidas, eu, sei lá, não vou acreditar. Simples assim. Tá bom? É isso, gente. Vou encerrar aqui a gravação.